Na 20ª questão, o enunciado diz: a uma solução aquosa de sulfato de cobre, de coloração azul, introduz-se um prego de ferro. Após alguns minutos, nota-se na parte externa do prego coloração avermelhada, indicando que ocorreu uma reação. Os potenciais padrão de redução do cobre e do ferro são indicados abaixo. Ele me dá a tabelinha. Sobre a espontaneidade desse fenômeno, continua o enunciado. É correto. E aí ele quer que você assinale a alternativa correta. Bem, o que interessa? Isso aqui é uma questão, é a primeira questão nossa aqui de eletroquímica. Então a gente, para começar, você vai lá na aula de eletroquímica, né? Ou nas aulas, mas essas aqui são as primeiras. E você vai ver que a análise do potencial, ele é fundamental, é o fundamento necessário para você entender a eletroquímica. Para saber, por exemplo, que quando tiver íon, está em solução aquoso. Quando tiver sólido ou zero, é placa, é metal. Então aqui eu tenho cobre metálico, aqui eu tenho íon cobre em solução aquosa. Isso tudo a gente tem que se ligar, porque se o cara me der uma pilha e perguntar qual é a placa que aumenta a massa ou de volume, qual é a placa que diminui a massa ou de volume, lembra daquelas perguntas que a gente fez? Então tudo aquilo é baseado nos potenciais ou de oxidação ou de redução. Na maioria das vezes, os carinhas agora em questões de vestibular, eles estão dando de redução. Então, o que eu tenho que saber? Qual é o fundamento necessário? Que, analisando as semi-reações do cobre e do ferro, são semi-reações de redução, como fala o enunciado, tá? O que me interessa? Quem apresentar o maior valor, eu mantenho. Quem apresentar o menor valor, eu inverto. Ou seja, se alguém ganha elétron, se reduz, outro tem que se oxidar, ou seja, dar elétrons. Lembrando que elétron não sabe nadar e nem voar. Ele tem que passar por um fio condutor. E a quantidade, isso aí tem que ficar muito claro, de elétrons perdidos tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de elétrons ganhos. Então, se o cara perdeu 6, ele tem que ganhar 6, o outro. Se o cara ganhou 8, o outro tem que ter perdido 8. E é essa matemática que faz com que a gente chegue na equação global da pilha. Bem, para eu não me estender muito, que o principal eu já falei, eu vou chamar o nosso apoio para poder, juntos agora, eu e você, a gente ver os detalhes, tá? Que eu acho fundamental, e depois a gente analisa cada item e assinale o correto. Só um minuto que eu... Então tá aí a nossa análise, ó, tá? A gente vai analisar cada alternativa, só que antes, o que eu falei aqui, eu coloquei aqui, que é o fundamento para a gente entender tudo isso que a gente vai analisar. Então, olha só, o potencial de redução ou de oxidação indica a tendência que um elemento ou substância tem de receber ou doar elétrons. Então, é através da análise disso que eu vou falar, pô, esse cara tem maior potencial de redução. Então, ele tem prioridade de se reduzir. Se ele tem prioridade de se reduzir, ele vai ganhar elétrons. De mais 2 para 0, aqui não tem nada sólido, é 0, tá? Ele está ganhando 2 elétrons. Lembra que a carga do elétron é negativa. Então, na redução, o cara está ficando, a tendência é ganhar carga negativa. Ele está ficando menos positivo. Se ele ganha elétrons, ele se reduz. E se ele se reduz, para ganhar, ele tem que forçar alguém a se oxidar. Por isso que o nome dele é agente oxidante. Tudo que eu estou falando é do reagente, é do cobre mais 2. O produto, tá? É o produto da redução. Não tem nada a ver, não entra em nada. Repara que aqui, ó, mantive tudo como estava no enunciado, é o potencial de redução do cobre mais 2, 0,34 volts. Já que esse cara apresenta, e volto aqui, tá? A tendência em receber ou doar. Quem apresentar o maior potencial tem tendência em receber, potencial de redução.
Quem apresentar o menor, na realidade, vai inverter a semi-reação. Ó, potencial de oxidação. Nota, se eu invertir, tá, de 0 para mais 3, ele agora está se oxidando, aumentando o NOx, tá? Ele agora está aqui, ó, potencial de oxidação. Eu modifiquei, eu também inverti o sinal, era negativo para redução, passa positivo para a oxidação. Então, quem está sofrendo oxidação é o Fe0, o Fe metal, ferro metálico. Se ele sofre oxidação, ele força alguém a receber. Ele está perdendo, alguém vai ter que ganhar. Então, ao contrário, ele é agente redutor. Quem se reduz? Agente oxidante, sempre o reagente. Quem se oxida é o agente redutor, sempre o reagente. Produto da redução, produto da oxidação, não entra em nada aí. E o importante está aqui, ó. Se eu invertir a reação de Red para Ox, eu inverti o sinal. E uma outra coisa, última coisa e também tão importante quanto, é se o carinha pedir a equação global da pilha, tá? Eu tenho que colocar primeiro os reagentes, Cu mais 2 e Fe0. Só que o grande detalhe aqui é que eu tenho que igualar a quantidade de elétrons ganhos e a quantidade de elétrons perdidos. Se o cara ganhou 2, esse cara não pode perder 3 e vice-versa. Então tem que ter um mínimo comum entre eles. E o mínimo é 6. Então eu multiplico em cruz, está vendo? Em x, o 2 multiplica toda a equação aqui e o 3 daqui multiplica toda a equação, os valores absolutos. Então vou ter 2 de cobre mais 2, mais 3 de... Oh, desculpe. 3 de cobre mais 2, o 3 vai para lá, mais 2 de cobre zero, produzindo agora os produtos. 3 de cobre zero, mais 2 de cobre mais 3. Quando eu multipliquei por 3, deu aqui mais 6. Quando eu multipliquei por 2, deu menos 6. Igualei a quantidade de elétrons ganhos e perdidos e com isso eu tenho a equação global da pilha. Por isso que às vezes você olha uma questão, o cara me dá uma semi-reação imensa, cheia de coisas que eu nem entendo. Não interessa. Você vai ver, você vai analisar. Quem é que tem maior potencial? Mantém. Quem é que tem o menor? Inverte. Aí você vai ver quantidade de elétrons perdidos, quantidade de elétrons ganhos. Multiplica. E o grande lance é, diferentemente da termoquímica, que quando eu multiplicava ou dividia, o ΔH também ficava multiplicado ou dividido pelo mesmo valor, aqui não. Aqui a única coisa é que inverteu a semi-reação, você inverte o sinal. Agora, multiplicando ou dividindo por qualquer fator, não varia o valor, tá, do potencial, tanto de redução quanto de oxidação. Muda o sinal, inverte o sinal, porém, eu multiplicando aqui tudo por 3, isso aqui não vai ser multiplicado por 3. Multiplicando aqui tudo por 2, isso aqui não vai ser multiplicado por 2. O potencial, o valor é o mesmo, não varia. Tranquilo isso? E agora sim a gente vem para cá. Letra A, falsa. O íon Cu mais 2 sofre oxidação. Já vimos tudo aqui. Já vimos que ele sofre o quê? Redução. E aí eu boto, sendo o potencial de redução do íon Cu mais 2 maior que o do Fe mais 3, tá? O Cu mais 2 apresenta maior facilidade em receber elétrons. Está aqui, ó. Portanto, tem prioridade de sofrer redução e não em oxidação. O íon Fe mais 3 sofre redução, não. Já vimos quem sofre é o Cu mais 2, tá certo? É ele que tem prioridade. Então, falsa também. Letra C, o cobre metálico, cobre zero, vai transferir elétrons ao íon ferro, quer dizer, vai doar. Não. Primeiro que ele não vai acontecer nada com ele. Quem vai ganhar elétrons é o Cu mais 2. O seu zero não transfere nada, não doa nada. Perfeito? O seu zero é o produto da redução. Através do recebimento de elétrons pelo Cu mais 2, eu obtenho o seu zero. Ou seja, sai da solução e vai para a placa na pilha. A placa vai aumentar de volume e a solução vai ficar diluída. Enquanto o ferro sai da placa e vai para a solução, a placa diminui de volume e a solução fica mais concentrada de íon ferro mais 3. Então o Cu zero não está transferindo nada, ele é o produto da redução.
falsa também. Aí eu boto aqui, não porque a tendência pelo valor do seu potencial de redução é que ele receba elétrons. Não, não é bem isso. Ele não vai receber nada, porque na realidade ele é o produto, tá, do recebimento de elétrons. Perfeito? Então cuidado com essa tendência aqui que não existe, né? A letra D está correta. O íon C1+2 é o agente oxidante. Aqui, ó. Se ele se reduz, Cu+2, lembra que é sempre o reagente, ele é o agente oxidante, perfeito, correto. A espécie química que sofre redução provoca a oxidação e, portanto, é o agente oxidante. E o último, eu deixei por último, é a diferença de potencial padrão da pilha que se forma. A diferença de potencial padrão da pilha que se forma é de mais 0,38. Aí a gente dá uma parada, por quê? A DDP, tá? Ou variação do potencial padrão, ela pode ser calculada de duas maneiras. Ou direto da tabela, ou já pelas semi-reações já feitas da pilha, tá? As reações para a pilha ser, ó, espontânea. Toda pilha tem que ser espontânea, tá? Uma pilha, através de uma reação química, você produz energia. Isso tem que ser espontâneo. Essa energia tem que ser produzida através de uma reação química. Então, para ser espontâneo, essa análise toda que a gente fez é verdadeira. Então, ou você calcula DDP ou variação de potencial por aqui ou por aqui. Por aqui, nas semi-reações já prontas, é a soma entre o potencial de redução e o potencial de oxidação. Aqui, ó, redução, mais 0,34. Potencial de oxidação, mais 0,44. Lembra que eu inverti. Perfeito? O que vai dar a soma disso? 0,78. Ou, pega direto, finge que você nem fez isso aqui. Ele me deu isso e pediu direto a DDP. Eu não vou perder tempo. Eu pego isso aqui, vou pegar, já que é redução, RED maior, mais 0,34, aí é a diferença. Menos RED menor. Menos, menos, tá vendo? Ó? Menos vale menos 0,34. Menos, menos vai dar mais. Então, isso mais isso, 0,78. Então, você pega a soma entre RED e OX, ou você pega, se for potencial de redução, RED maior menos RED menor. Se for de oxidação, OX maior menos OX menor. Ponto final, é assim que se calcula a DDP. E aí eu coloquei aqui, e a DDP deu mais 0,78. Tem que dar positiva, porque é espontânea. Se quando você fizer isso der negativa, a pilha não funciona, não é espontânea. E você vai ver que a gente tem exercícios assim que vêm por aí. Perfeito? Então veja como é importante a análise, esses fundamentos, toda essa base que a gente adquiriu até agora, e a gente com isso consegue resolver qualquer questão de eletroquímica. Como eu falei, o cara dá aquela semi-reação gigantesca, não interessa. Fique tranquilo, analise os potenciais. Maior, mantém. Menor, inverte. Depois iguala o número de elétrons, multiplica e acabou. Bye, bye, tchau. Valeu, gente boa, grande abraço. Questão fantástica.